Bom, já que você falou do contexto nacional, né, sobre a economia, nós também vamos falar que no primeiro dia de pregão de 2025, o dólar comercial atingiu R$ 6,23 na máxima dessa quinta-feira. A moeda norte-americana fechou 2024 aos R$ 6,18, com alta de 27,3% no ano. O real foi a que mais se desvalorizou entre as moedas dos países do G20 no ano passado e a sexta pior no mundo todo em relação ao desempenho frente ao dólar. Realmente o governo tem um grande desafio em relação ao câmbio, Mota. O escritor Nassim Taleb tem uma série de livros excelentes. Um dos melhores se chama O Cisne Negro. E nesse livro, Taleb demonstra, com exemplos, a incapacidade da maioria dos analistas e de especialistas de prever o futuro, de dizer acertar o que vai acontecer. E no Brasil é impossível fazer qualquer tipo de previsão, porque as regras da normalidade não são mais aplicáveis. Basta olhar para o que aconteceu nos últimos tempos aqui no Brasil. E o que eu me espanto é que boa parte do mercado financeiro fez uma aposta equivocada. Eles apostaram que o projeto econômico deste governo não ia ser tão ruim assim, né? Afinal, não vai ser essa tragédia toda. E aí, um após o outro, foi se declarando arrependido e pedindo desculpas por ter embarcado nessa canoa furada. Bom, eu não sei quanto ao resto das pessoas, mas eu não desculpo ninguém. Vocês são muito bem preparados e bem informados, deveriam estar sabendo o que estavam fazendo. E eles fizeram essa aposta, apesar de tudo que já tinha acontecido no Brasil. É como a pessoa semear milho e esperar que a colheita seja de feijão. Agora, Beraldo, você que, não sei se você está nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, né? Mas não sei se atualmente está. Mas em relação também, para quem ganha em dólar e vem ao nosso país, realmente é uma verdadeira festa. Agora, para nós, para toda a agricultura brasileira, para diferentes setores industriais que necessitam comprar alguma coisa em dólar, algum tipo de insumo, realmente está sofrendo bastante e as projeções não são nada boas, né? Nada boas. Eu estou no Brasil nesse momento, mas você vê claramente como o Brasil como um todo, brasileiro, mas o país como um todo, empobreceu, porque qualquer coisa que se precise comprar no exterior está muito mais caro, significativamente mais caro e subiu muito rápido. Aí muita gente vai dizer, não, mas eu não compro nada no exterior. É engano seu. O combustível que abastece o tanque do seu carro tem uma influência muito grande do exterior. Afinal de contas, a Petrobras não refina o petróleo que extrai na costa brasileira no Brasil. É importadora de óleo diesel e de gasolina. Portanto, mesmo que você ande de ônibus, você está pagando, você vai necessariamente pagar mais pelo preço da passagem. E mesmo que a prefeitura da sua cidade diga que não vai autorizar o repasse, o que vai aumentar é o subsídio da prefeitura às empresas de ônibus e você vai continuar pagando a conta. Isso sem contar todos os outros bens e serviços que vêm do exterior e que são influenciados pela cotação do dólar. O salário de um brasileiro hoje, formado, profissional, com alguns anos de experiência e tal, está equivalente ou, eventualmente, é até menor do que o salário de alguém que faz serviço doméstico nos Estados Unidos. Este é o tamanho do descasamento que existe entre Brasil e Estados Unidos. Aí eu vou citar até um exemplo, David, que me chamou muita atenção. Eu fui ao mercado comprar garrafas de água, dessas de 500 ml, e eu me dei conta o seguinte, nos Estados Unidos se compra um fardo de 40 garrafas de água por $6. Essa mesma quantidade de garrafas de água no mercado que eu fui era $20. Falando de água abundante aqui no Brasil,
mas que está custando para o consumidor mais de 3 vezes o preço do que custa nos Estados Unidos. E por aí vai. É uma vida cara aqui no Brasil para pessoas que ganham pouco e se submetem a todo tipo de desafio no seu cotidiano. A insegurança que domina o país, a ineficiência das nossas estradas, portos e aeroportos, tudo é contra o brasileiro. E, além de tudo, estamos mais pobres. É realmente muito lamentável. O Beraldo citou um dos pontos apenas, né, sobre a questão do petróleo, mas existem muitos outros. Além da compra de insumos que vem cotado no dólar, alguns produtores também, sejam produtores rurais ou até mesmo industriais, a partir do momento que está mais vantajoso se vender em dólar também, automaticamente eles vão querer exportar. Essa intenção é ainda maior e isso faz crescer ainda mais a inflação, Mota. A principal causa da inflação é a impressão de dinheiro pelo Estado. Na verdade, essa é a única causa da inflação. Inflação é o aumento da quantidade de dinheiro no mercado. Isso tem uma consequência. A consequência é a alta de preços. Muita gente diz que a inflação é a alta de preços. Não. Inflação é o aumento de dinheiro. A alta de preços é consequência. Você vê que alguns preços sobem, depois eles descem, né? Os produtos às vezes estão escassos no mercado, o preço sobe, o produto volta, o preço cai. Agora, quando os preços aumentam ano após ano, isso significa que o dinheiro está perdendo valor. Essa é a história do dinheiro brasileiro, desde sempre, né? Tanto que a gente já mudou de moedas, já nem sei quantas vezes, 6 ou 7 vezes. Eu escrevi até um artigo na semana passada em que eu imaginei 3 cenários para o Brasil. Um cenário positivo, um cenário neutro e um cenário negativo. No cenário negativo, a gente teria uma nova moeda, porque a nossa moeda ficaria desvalorizada demais. Isso é que é o principal. De onde vem a inflação? Do aumento da quantidade de dinheiro. Por que o governo fica colocando dinheiro sem parar no mercado? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, ele precisa colocar esse dinheiro, ele precisa tomar dinheiro emprestado. Essa é a fonte de todo o descontrole. Vamos ser justos, isso não acontece só no Brasil, isso está acontecendo na maioria das economias do mundo, uma deterioração dos números do Estado. O que acontece é que esses países, eles são ricos, né? Ou já foram ricos. Nós nunca fomos ricos. Nós estamos entrando nesse processo de gaiato. A melhor forma de aumentar o poder de compra das pessoas e de combater o aumento dos preços é diminuir o tamanho do Estado e dos gastos do governo. Coisa que o Javier Milei fez na Argentina, promovendo a demissão de mais de 36 mil servidores públicos. A gente mostrou isso aqui nos Pingos dos Is e isso gerou reflexos. A Argentina, por exemplo, estava vendo a informação aqui que lidera a alta, enquanto o Ibovespa, né, que é a Bolsa Brasileira, está na lanterna seguiu na lanterna em 2024 e já abriu também as cotações agora em 2025, realmente como uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, Beraldo. Esse é o ponto, né? É importante a gente entender que o mundo tem um ritmo de evolução, a economia mundial tem um ritmo de evolução. Aliás, eu criticava muito, durante o governo ainda de Jair Bolsonaro, o fato do ministro Paulo Guedes comemorar a nossa inflação menor do que a inflação na Europa e nos Estados Unidos, porque Europa e Estados Unidos viviam uma realidade completamente diferente de juros, de emprego, mas, sobretudo, de spread bancário. Não adianta você ter uma inflação menor, mas você ter o spread bancário que, por exemplo, temos no Brasil, porque o dinheiro desaparece da economia e isso faz com que bancos fiquem cada vez mais ricos, apesar da situação econômica, e a população brasileira ter cada vez mais dificuldade, não só de pagar as suas contas, mas também de ter as suas coisas, ter sua casa, seu carro, etc. O Brasil está ficando na lanterna do desenvolvimento do mundo, do avanço do mundo. E isso vai ser muito crítico, porque quando nós precisarmos nos recuperar, nós vamos ter um processo bastante mais longo a percorrer
até do que está percorrendo o próprio Javier Milei, porque a Argentina é um país mais homogêneo, um país menor do que o Brasil. O Brasil tem inúmeros desafios a vencer. Uma fronteira por terra e por mar enorme, tem toda a questão do tráfico de drogas, que, né, de uma certa forma, fica nos pressionando a esse subdesenvolvimento que favorece o crime. Temos toda essa questão política que precisa ser resolvida, porque os políticos são extremamente poderosos e não estão nem aí para o Brasil, essa é a realidade, mas a população brasileira nesse permanente desafio de sobreviver, e ninguém aguenta mais isso. Nós precisamos nos tornar um país onde se vive e não só um país onde se sobrevive. E claro que a alta do dólar faz o Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central, começar o seu mandato pressionado, né? Porque, além disso, o indicado pelo governo terá pela frente, pelo menos, mais 2 aumentos da taxa básica de juros da Selic. O Copom também, né, sinalizou na última reunião, a gente relembra isso, que elevará o juro básico, e o Boletim Focus revelou que os agentes financeiros esperam uma alta de até pelo menos 15% em julho. Roberto Campos Neto, que deixou a presidência do Banco Central em dezembro, foi alvo de críticas do atual governo devido aos aumentos da Selic. Porém, Galípolo e os diretores indicados pelo Planalto, que participaram de 12 encontros do Copom, só divergiram da decisão final sobre a taxa de juros em apenas uma reunião. Galípolo, no final do ano passado, saiu já a nomeação dele no Diário Oficial, tomou posse, não houve uma cerimônia formal, a gente até acompanhou isso, né, para saber se ia ter uma cerimônia formal, mas fato é que já começa essa gestão bastante pressionado, e o presidente Lula, a gente, né, falou sobre isso nos mais diferentes programas aqui da Jovem Pan News, toda a imprensa também acompanhou, fazendo críticas a Roberto Campos Neto, dizendo que não havia motivos de elevar a taxa básica de juros. E agora o indicado por ele tem essa missão de controlar o câmbio, Mota. Eu vou fazer uma previsão aqui, uma coisa que eu não costumo fazer, e correndo o risco de errar, mas vou fazer. Minha aposta é que o Banco Central vai reduzir os juros, à força, força. É a minha aposta. E aí, David, quando eu digo isso, as pessoas dizem, não, isso vai acontecer, Mota, porque os diretores do Banco Central, o Banco Central é independente, né? Os diretores têm mandato, eles não têm que obedecer a ninguém. Ora, os parlamentares brasileiros também têm mandato, não tem? Vocês estão reparando o que está acontecendo com alguns parlamentares brasileiros? Em um país onde o mandato de um parlamentar já não vale muita coisa, o que dirá o mandato de um diretor do banco? Vocês acham que os diretores que foram indicados pelo partido, que dia sim, dia não, diz que os juros têm que abaixar, vocês acham que esses diretores não vão abaixar os juros? Vão continuar subindo os juros? Bom, eu acho diferente. Vamos aguardar os próximos capítulos. É porque, né, Beraldo, a capacidade de investimento dos brasileiros, né, os empresários brasileiros, ela é reduzida diante de um dólar tão em alta, né, a R$ 6,23, como abriu hoje a cotação nesta quinta-feira, dia 2, primeiro dia útil do ano. Realmente, as estimativas não são nada boas e muitos dos investidores brasileiros estão preocupados com essa situação, porque o governo, em momento algum, sinaliza um real corte de gasto, uma reforma administrativa que está prevista para os próximos dias. Não sinaliza, não tem a menor intenção de fazer o que efetivamente precisa ser feito, e demonstrou isso no pacote de ajuste fiscal que mandou para o Congresso, um pacote completamente insuficiente, que as pessoas tão experientes que estão ali no Ministério da Economia claramente sabiam que aquilo não ia dar em absolutamente nada. Começou a ser alterado tão logo chegou ao Congresso Nacional, e por estarmos diante de um governo que está fraco, que está enfraquecido, aí o Congresso faz o que bem entende, até para usar esse tipo de proposta para proteger os seus interesses, os interesses
de setores com os quais eles têm relação. E, no fim, a coisa corre um risco enorme de sair até pior do que ela está. Agora, eu discordo, Mota. Eu não acredito, Mota, que haverá uma mão pesada para baixar juros. Eu te digo o motivo. No fundo, cada um que está ali está defendendo os seus próprios interesses. E ficou muito claro que essas pessoas têm no interesse primordial o seu futuro financeiro. E Gabriel Galípolo sabe que, se tiver uma conduta técnica à frente do Banco Central, ele poderá sair deste mandato para ganhar uma fortuna trabalhando para instituições financeiras, não só no Brasil, mas também no mundo. Ele vai ter ali o cartão de visitas fundamental para fazer uma relação nesse universo dos bancos que ele jamais imaginou que teria. Se ele jogar esta oportunidade no lixo, em troca de fazer favores políticos a um governo que não está caminhando para o lado certo, ele vai revelar uma visão extremamente míope do que é o papel que ele tem a exercer como presidente do Banco Central e deverá sofrer as consequências dos seus atos, porque eu digo, as consequências para a população brasileira, para as empresas brasileiras, se houver essa redução forçada de taxa de juros, será brutal. Levaremos mais de uma década para nos recuperarmos de uma tragédia como essa, de um governo que influencia o Banco Central a ignorar sinais óbvios que os índices econômicos nos trazem para tomar decisões populistas. Será o desastre, o fim do Brasil. E o próprio Roberto Campos Neto, assim que deixou a presidência do Banco Central, ele recebeu um convite do prefeito reeleito Ricardo Nunes aqui da capital paulista para que ficasse à frente da pasta do setor econômico na maior cidade do país, mas recusou, dizendo que vai trabalhar para o mercado externo, né? Vai trabalhar no setor privado e vai morar fora do país. Ele não deu muitos detalhes sobre o que vai fazer de fato, mas recusou esse convite, provavelmente uma proposta bastante generosa. E o Galípolo também tem 4 anos ainda à frente aí, do Banco Central, 2 sob a gestão do atual presidente, outras 2 numa possibilidade de mudança, né? Caso as eleições de 2026 tenham uma reviravolta. Então, assim, realmente toda essa análise tem que ser feita. O Beraldo trouxe esse ponto, mas fato é que a indicação foi do presidente Lula, do Gabriel Galípolo. E agora resta saber se ele vai ceder à pressão ou se ele vai fazer o que é necessário para controlar a alta do dólar, frear essa desvalorização do real e dessa forma trazer um otimismo para o mercado, para o setor de investimentos no país, né, Mota? Ele não tem esse poder, né? Ele não tem o poder de trazer otimismo, de controlar as expectativas. Quem tem poder de fazer isso é quem controla o Estado brasileiro, quem determina a carga tributária, quem determina quantos ministérios esse país tem, quem determina se as estatais vão ser gerenciadas por gestores profissionais ou por políticos amigos. Essas coisas são as coisas que criam expectativa, né? O que o Banco Central faz é controlar a política monetária, o que ele faz com o principal instrumento é a taxa de juros. Eu entendo o argumento do Cristiano Beraldo. Ele tem razão. Todo mundo que está ali e todo mundo que está em qualquer posição de visibilidade está preocupado com o seu futuro. Mas eu acho que eles não têm nada com quem se preocupar, né? Num cenário em que eles cumprem com o desejo do governo de reduzir juros, eu não acho, Beraldo, que nenhum deles vai ficar na Rua da Amargura quando sair de lá, né? Basta a gente olhar o que aconteceu no país nos últimos anos e ver que pouca gente associada a esse projeto de poder ficou realmente na Rua da Amargura, né? Talvez ninguém. Eu acho que não é que a pressão seja muito forte. Eu acho que é uma questão de convicção. Quando você tem a convicção de que precisa fazer uma coisa, eu acho que isso é o fator
mais relevante aí. Da mesma forma, eu sempre falo isso aqui, quando se discute essa questão de corte de gastos do governo. Não existe a convicção no governo, não existe a convicção nas pessoas que estão no poder hoje no Brasil de que o governo tem que cortar gastos. Pelo contrário, eles estão profundamente convencidos de que quanto mais gasto público, melhor. E eu tenho certeza que algumas dessas pessoas estão convencidas também de que é importante abaixar os juros de qualquer jeito, e essa é a missão que foi dada. Vamos aguardar alguns meses para ver se ela vai ser cumprida. E o Mota tinha falado por último, e agora passo a palavra para o Cristiano Beraldo também continuar fazendo a análise sobre esse tema. Olha, David, o Brasil ele tem grandes desafios quando você olha para a situação da sociedade brasileira, porque os efeitos de uma economia em desaceleração, eles não são sentidos do dia para a noite, né? Talvez as pessoas até tenham uma percepção, sobretudo agora, nessa época de festas, as pessoas viajam, enchem as praias para assistir as queimas de fogo, aí tem muita gente que se apressa e diz, tá vendo, tá todo mundo viajando, gastando dinheiro, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que para uma sociedade se fortalecer, ela precisa ser produtiva, ela precisa ter oportunidade de ser produtiva, ela precisa encontrar caminhos para sustentar, para financiar a sua prosperidade, a sua melhora de vida, e isso não está presente no Brasil. Nós temos um governo gastador, um governo que gasta mal, uma parte expressiva do orçamento que vai para a mão do Congresso também gastar mal, a gente falou disso mais cedo, e o trabalho que precisa ser feito para que o Brasil se torne um ambiente favorável à criação de emprego, favorável não apenas a um ambiente com taxa de juros menor, mas que o custo deste dinheiro ao consumidor, ao empresário também seja reduzido, isso não está presente, isso não está no horizonte. E eu trago aqui, reforço um exemplo que eu gosto de usar, justamente para mostrar essa diferença. Nós estamos falando agora numa taxa de juros aí na casa de 12% para arredondar, e nos Estados Unidos também para arredondar uma taxa de juros na casa de 5%. Quando você olha para os juros do cartão de crédito, que é aqueles juros a que o consumidor recorre quando ele não dá conta de pagar 100% da fatura, nos Estados Unidos, os juros é coisa de 20%, 25%, ou seja, entre 4 e 5 vezes a taxa de juros oficial. Quando você vai para o Brasil e olha os juros do cartão de crédito do Brasil, é mais de 400%. Nós estamos falando de quase 40 vezes a taxa de juros. Ou seja, é um rio de dinheiro que sai do bolso do consumidor para ficar estacionado nos bancos, no formato de juros, e no governo, em formato de impostos. Nenhuma parte desse dinheiro retorna em benefício da população. Nós vivemos uma economia travada, uma economia sem perspectiva. As pessoas no Brasil, e isso é fruto dessa ignorância programada que vivemos na educação brasileira, as pessoas se aprendem a se acostumar com pouco. E por não saber tudo que elas deveriam ter, tudo que o Brasil deveria proporcionar a elas um caminho para conquistar, elas vivem felizes, conformadas com este pouquinho que resta. Agora, Mota, um aspecto que a gente deve observar também é que toda vez que havia uma elevação sobre a taxa de juros, praticamente todos os anúncios do Copom, o presidente Lula fazia críticas a Roberto Campos Neto. Mas é importante a gente lembrar também que o Gabriel Galípolo já fazia parte ali entre os membros da mesa, seguia a votação do Roberto Campos Neto, além dos outros diretores também que vão permanecer no Banco Central. Então, assim, essa observação ela também precisa ser feita, porque o Lula criticava o Campos Neto, o Ibovespa ia lá embaixo, né? Toda a fala, até
A gente mostrava ao vivo, às vezes, uma fala dele aqui na Jovem Pan News e realmente, assim, instantaneamente o mercado já reagia também em relação a essa fala, onde as bolsas brasileiras caíam bastante. Então, assim, você apostou que o Galípolo não, ele vai baixar a taxa de juros, mas essa percepção também ela precisa ser vista, né? Claro, mas essa informação que você deu agora, David, apesar de ser disponível para todo mundo, a maioria das pessoas não sabe disso e nem se interessa, né? O que elas tinham era simplesmente a narrativa de que Roberto Campos Neto era um cara mau que estava subindo os juros para atrapalhar a vida do governo. Agora não tem mais o Roberto Campos Neto como bode expiatório. E aí nós vamos ver como é que esse jogo vai ser jogado a partir de agora. Eu só acho muito difícil que o governo abra mão da sua obsessão em abaixar os juros de qualquer jeito. Eu quero ver agora como é que ele vai lidar com isso. E as suas projeções, Beraldo? Olha, as minhas projeções não são muito animadoras, não, porque se você não tiver uma contrapartida, ou talvez não é nem uma contrapartida, mas o ponto de partida vindo do governo, não há o que se fazer. Se a gente olhar numa gestão séria da economia brasileira, o primeiro passo é você ter um governo que seja eficiente. Veja o que aconteceu na Argentina, Milei cortou 30% dos cargos do governo. E o governo argentino continua funcionando e a imagem do governo argentino só melhora. A vida do argentino só melhora. Aliás, agora se inverteu o papel. Antigamente, nós brasileiros íamos à Argentina ali muito soberbo, porque o nosso dinheiro valia muito e o deles valia pouco. Agora, eles é que voltaram ao Brasil, trazendo os pesos argentinos, que estão mais fortes do que o nosso real em relação ao dólar, com uma perspectiva muito melhor, com disposição de investir e tal. Então, o Brasil não está no rumo de resolver os seus problemas. E qualquer decisão que contraria a lógica, que não respeite o passo a passo necessário para resolvermos os nossos problemas econômicos, causará um efeito brutal, como aconteceu na Turquia, e nós levaremos muito tempo para nos recuperarmos dessa loucura que pode acontecer com o Brasil. Mas eu quero crer que nem os grandes parceiros do governo, os empresários, querem isso. Eu acredito que haverá uma resistência grande do setor bancário, do setor de proteína animal, do setor de construção. Todos esses grandes parceiros do governo devem estar ali fazendo campanha para que se respeite a autonomia do Banco Central e que as decisões tomadas continuem sendo com viés técnico. Pois é, o Beraldo teve uma percepção, eu também tive, né? Eu fui recentemente para o Nordeste, tirei um período de férias agora durante o Natal e encontrei com diversos argentinos por lá, curtindo as praias do Nordeste. Conversei até com um casal, acho que foi uma das viagens onde eu mais falei espanhol, que realmente a presença de argentinos era constante. E esse casal estava ali aproveitando o Nordeste e a gente até falou sobre essa questão, né, da moeda, que está se valorizando em relação ao peso argentino diante do real, e até por isso que esse casal disse que viajou para o Nordeste brasileiro, que tem praias maravilhosas, e também o Brasil tem recebido muitos turistas argentinos.